Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez aqui nas tardes da Vibe Mundial, trazendo sempre um bate-papo gostoso, divertido, é véspera de feriado, então a gente vai levar entretenimento ao nosso público, não é, Ricardo Cavadas? Muito bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde a você dessa rádio maravilhosa. Eu quero agradecer o convite super gentil, de falar um pouquinho de comédia para esse feriado maravilhoso de Dia do Trabalhador, né? Esse sim fala, Dia do Trabalhador. Dia do Trabalhador. Dia 1º de maio de 2025. É isso. Aí, para comemorar, você vai trabalhar. Vou trabalhar. Assim como o Jean, que está aqui na técnica. Amanhã não é tua folga, né, Jean? Jean vai trabalhar. Já antecipo os parabéns a você que trabalha no Dia do Trabalho. Parabéns, Jean. A nós. Aqui, e nada mais gostoso, desculpa te interromper. Imagina. E nada mais gostoso como trabalhar fazendo a diversão das pessoas. Levar comédia. Porque deixa de ser aquele peso de ser um trabalho para ser algo prazeroso, entendeu? Que nada mais gostoso que você transmitir comédia, alegria para as pessoas através do seu trabalho. Com certeza. E comemorando o Dia do Trabalhador. E é muito bom, né? Quantas vezes eu não saí de casa no feriado, vim aqui fazer o programa, encontrei pessoas e a gente faz isso com muito amor. O principal. Muito legal. Imagine, os atores. É maravilhoso. Já percebeu que o Ricardo é ator, né, gente? Então quem trabalha em teatro, quem trabalha em cinema, trabalha muito no final de semana. Geralmente. Que é quando... É como os nossos terapeutas aqui na Vibe Mundial, né? Os nossos oraculistas. No final de semana é quando acontecem os cursos, né? Onde você tem mais demanda de público também, né? Sim, então sim. Tem os cursos, tem os grandes eventos que acontecem aqui em São Paulo, todo o interior, né? Isso acontece com tanta frequência. Estou aqui há quase 25 anos e a gente vai verificando isso. E a cada ano a gente pensa que vai acabar. Não, intensifica porque criam-se novos eventos. Sim, e ir ao teatro é parte destes eventos. O entretenimento, né? E geralmente quem trabalha com entretenimento geralmente trabalha em horários que as pessoas precisam do lazer. Exatamente. Né? E nada que impeça também de repente, ter alguma coisa no meio da semana, tal, em horários alternativos. E tá tudo certo. E aí se encaixa e vamos embora. E a gente aproveita, gente. O Ricardo Cavadas, ele é ator, ele faz parte de uma companhia que amanhã tem a apresentação da comédia O Fantasma da Minha Sogra. Você faz parte da companhia em outros espetáculos também? Sim, faço parte. Já fiz parte de um grande sucesso que já estivemos em cartaz por 18 anos, chamado Miss Brasil Sou Eu. Miss Brasil Sou Eu. Que é uma sátira de concursos de misses. Que bacana. E eu fazia a Miss Minas Gerais. Parabéns, Minas Gerais. Com sotaque mineiro e tudo. E dentre outras, já fiz outras coisas também, tudo da mesma companhia. Muito bom, mandar um abraço para o Ronaldo Ciambrone, que é o autor, né? O diretor de O Fantasma peças, da Minha Sogra, está aí no comando da companhia. O Eduardo Guimarães também, que já esteve aqui junto com o Ciambrone para a gente falar do espetáculo há 2000 anos. E são espetáculos que estão sempre em cartaz, sempre tem sessões especiais, né? Não só em São Paulo, como em outras cidades também. E amanhã, quinta-feira, feriadão, às 20h30, vocês estão no Teatro Santo Agostinho. Em São Paulo, na Rua Apeninos, 118, na Liberdade, ao lado do metrô Vergueiro. Muito facinho de chegar. Ele decorou bonitinho. Decorei. Muito bom. E você que está aí nos acompanhando nos 95,7 FM, também estamos ao vivo no YouTube. É só clicar no vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. E não esqueça de apertar o tal do sininho, que a partir dele você é informado cada vez que um programa entra ao vivo aqui na nossa programação. Todos os programas da Vibe Mundial são transmitidos ao vivo também aí pelo canal do YouTube. Do que fala esse fantasma da minha sogra? Minha sogra que é um fantasma? Conte-me tudo, digamos Ricardo que Cavadas. Sim, entre parênteses. Bom, assim, eu quero chamar vocês que estão nos ouvindo
hoje à tarde. E falar um pouquinho do elenco, porque são personagens muito de um cotidiano normal das pessoas, entendeu? Que cria uma realidade de uma família, que o elenco são Ronaldo Selbroni, o próprio autor, está no elenco, Eduardo Guimarães, que faz o meu genro. Então é a sogra de um genro. Eu, Ricardo Cavalos, que faço a sogra, Dona Esperança. Imagino. Christian Broni, que faz a minha empregada. Carol Cruchin, que faz a minha filha. Kevin Melo, que faz o meu jardineiro. E Fernando Godoy, que faz o advogado, que tenta organizar essa trama toda mediador. Maluca. Tenta. Ele tenta mediar. Agora eu digo do que se trata essa comédia. É uma sogra maluca portuguesa. Você é a sogra. Eu faço a sogra. Ela é louca. E ela desconfia que o genro dela quer matar ela para ficar com a herança dela. Sempre tem dinheiro no meio, né? E ela começa a descobrir coisas mesmo que ele tá querendo fazer para poder enganar todo mundo. Ele promete coisinhas para cada um da casa para ajudarem ele nessa trama, para ele matar. E ele já começa a peça dizendo que conseguiu matar, mas ele não conseguiu porque ela está disfarçada, porque a sogra descobre que ele tem medo de fantasma. E ela tá vivinha da Silva, aí então. Ela se finge de morta para enganar ele e fica assombrando ele. Porque ela sabe que ele tem medo de fantasma. Até que ela pega ele no pulo. Contou o spoiler. Já contou que pega no pulo. Não, mas tem muita coisa que rola por trás disso. Olha só. Não é. Isso é só um breve resumo, que eu não contei a trama real, o que acontece em tudo. Vá assistir para você se divertir com essa comédia maravilhosa. Que, assim, se você parar para pensar, isso acontece em toda a família brasileira. Comédia contemporânea, né? E o pior de tudo, que quando eu peguei pela primeira vez o texto para ler, eu virei, que quando eu terminei de ler, eu falei: Ronaldo Selbroni, pelo amor de Deus, você conheceu a minha avó? A minha avó legítima de sangue era portuguesa. Era a própria fantasma? Era a própria Dona Esperança, porque ela tinha os mesmos costumes, achando que todo mundo queria matar ela para ficar com a herança dela. Ela falava isso pra gente. E normalmente sogra tem uns entraves com noras, né? E aí tem com genro. Com genro. Que é o genro que quer a bufunfa. É o genro que quer. Porque ele quer dar uma desperto, mas olha, ela é mais esperta que ele. Você tá quanto tempo fazendo este papel extraordinário de sogra? Olha, eu estava fazendo as contas, que eu perdi as contas, mas eu acho que aproximadamente... eu acho que aproximadamente uns 8 anos, mais ou menos, ou 9, ou 10. Já tem um tempinho, né? 2015. Acho que uns 10, 12 por aí. Já encarnou a sogra. Eu já estou aumentando cada vez mais. já encarnei. E foi identificação imediata. Quando eu senti que era coisas da minha avó, eu pedi alguma liberdade para ele, para ela colocar alguma coisa a mais da minha avó. Ele me liberou e aí eu me senti completamente à vontade, né? E assim está. É assim, é muito gostoso. E aí eu fico lembrando de ela fazendo mesmo, falando, e nervosa. E quando eu tá calma, e quando tá nervosa. Né? E eu adorava a minha avó. E eu fui criado nesse ambiente português, né? Que meu pai era português, minha avó era portuguesa, meu avô português. Conviviam com a gente morava junto. E essa sogra é portuguesa? Portuguesíssima. Portuguesíssima. Total português do Portugal. Como que é fazer comédia? Qual o prazer, fazer né? Você tem quantos anos de carreira? Você tem 30. Ideia? Eu tenho aproximadamente 30 anos de carreira que eu comecei. E assim, quando eu descobri o humor, não tem explicação, porque é um prazer tão grande, porque você joga aquilo que você preparou para o espectador, e quando ele te corresponde com um olhar, com um aspecto, uma feição de se identificar, de se encaixar, e um sorriso, uma gargalhada, foi tudo que você preparou, que você está tendo de retorno. Então é uma gratificação tão prazerosa que é uma troca, assim, a gente vai para casa leve, sabe?
quando você consegue atingir o objetivo do seu trabalho, que é levar alegria para as pessoas. A impressão que eu tenho é que as comédias sempre têm um personagem a mais, que é a plateia. Sim. Não é? Porque acontecem risadas diferentes no meio. Sempre tem alguma coisa diferente que acontece. Sim, e cada plateia reage de uma forma diferente. Cada espetáculo é um espetáculo, E às vezes essas reações acabam interferindo no decorrer do espetáculo. E a gente é obrigado a parar, não contra a vontade, mas a gente dá essa liberdade e acaba abrindo um pouco, como se diz, a quarta parede, para essa participação. E a gente usa a reação de alguma forma, diferente da plateia, para a gente colocar no texto. E aí vira uma coisa mais natural, mais orgânica, mais gostosa. E aí a gente ri, eles também riram daquela situação que percebem que não fazia parte do texto, que aí a gente dá sequência mais gostoso, mais leve, mais divertido. E com isso dá para colocar também temas da atualidade no meio do espetáculo? Sim. Que aí a gente acaba interagindo de uma forma assim mais presente mesmo? Isso política, economia. Sim, sim. A gente faz adaptações de acordo com como vai mudando alguma coisa sobre a política, alguma coisa que aconteceu recentemente. Por exemplo, como vamos em cidades diferentes, às vezes colocamos nomes de celebridades dentro do texto. Tá. Né? Que nem tem telefonemas, o genro faz telefonema e para os funcionários da empresa da esposa dele. Então ele usa pessoas da plateia com o nome da própria pessoa. Entendi. No texto. Aí a atriz que faz a esposa dele já usa também, e as pessoas da plateia que deram o nome já se identificam. Aí quem está ali na plateia já sabe daquilo que se trata, que usou a pessoa da plateia. E aí fica uma coisa gostosa, um bate-bola gostoso, entendeu? E às vezes, dependendo da cidade, tem um político influente, a gente usa o nome dele. Sabe? Aproveita, né? Mas assim, de uma forma respeitosa, para fazer uma brincadeira, nada para denegrir ou para, sabe, fazer alguma coisa porque alguma coisa de política. Não, nada a ver. É só para incrementar e ter uma melhor identificação da plateia que está nos assistindo. Com isso, a gente sabe que São Paulo tem uma demanda gigantesca, né? Sim. Então, a gente está falando aqui da capital. Mas quando vai para o interior, aí me vem essa curiosidade. Quando vai para o interior, que tem um público que não tem a demanda, né? A oferta, né, de teatral, como nós temos aqui em São Paulo, acaba sendo, assim, uma realização até para essa sociedade, para essa comunidade, e ouvir o nome de alguém célebre da cidade, sei lá, vai para a cidade do Daniel e fala do Daniel, vai para a cidade do Gianecchini e fala do Gianecchini. Exatamente. Não vou nem falar as cidades que eu posso errar aqui. Não, são reações diferentes, sabe? Cada público reage de uma forma diferente. São públicos diferentes também? São públicos, mesmo em São Paulo, mesmo... com o Fantasma, a gente tem feito muito ABC, essa região toda do ABC. E mesmo assim, reagem de formas diferentes, sabe? Porque são plateias diferentes. Às vezes, pode acontecer até de pessoas de outras cidades do interior virem assistir aqui em São Paulo. Então, acabam reagindo naturalmente de forma diferente. E assim vice-versa, a gente pode ir para lá também. Eu já viajei com outras peças, com outros espetáculos, inclusive cabarés de circo, espetáculos circenses que eu faço. Eles me chamam para fazer a comédia dentro do elenco que faz. E aí já fui para muitas cidades do interior. E as crianças, os idosos se achegam mais. Não que o público em geral não tenha uma reação positiva. Tem, mas cada cidade reage de uma forma diferente. É que na nossa faixa etária a gente é mais sisudo mesmo. Crianças e idosos são mais abertos. A verdade é essa. Mas acaba contagiando. Total, sabe? Você está ali no grupo. Às vezes começa meio travado, assim, o espetáculo começa, a plateia está meio travada, assim. Não todas, mas às vezes acontece. Lógico. De alguma plateia está meio travada, assim. Aí vai contagiando, vão se identificando, vai alguma coisa, alguma história, ou alguém, algum nome, alguma coisa, e aí vai indo. Quando percebe, a pessoa já está... O espetáculo tem quanto tempo?
tem aproximadamente 1h15, 1h10, mais ou menos. Tempo bom. É de comédia, né? Que a gente não tem Só como dando seguir. risada. Só dando risada, do começo ao fim. E vocês no palco dão risada também? Sim, às vezes a gente tem que forçar para se concentrar para seguir a história, porque às vezes a gente se diverte com a gente mesmo. E como que é a questão do cenário, do figurino? Né? O cenário é uma sala de uma casa. Tá. Uma sala de uma casa, uma sala de uma mansão, Aham, uma entendeu? mansão de uma portuguesa. De uma portuguesa, e com janelas ao fundo, que dá para o jardim, que tudo acontece ali, entendeu? Tá. Entradas, saídas, o jardim, e ela está sempre por ali. Tem um boneco, um busto, né? Masculino, assim, que às vezes ela interage com ele. É, maravilhoso. Lembrei de Odete Reutemann. E o figurino é assim. O elenco são Atual, pessoas do cotidiano, né? A empregada, a esposa, o marido, o jardineiro, o advogado, tal. E o fantasma de fantasma. De fantasma De mesmo. fantasma. Eu tava imaginando uma senhora. Não, ela entra de senhora quando ela tem que estar na pessoa física. Aí Mas ela vai quando ela está de fantasma, ela está de fantasma. Maravilhosa. Né? Uma fantasmona. E esse é um personagem que para você foi prático para poder encarnar? Foi prático, como eu já te falei, e principalmente por essa identificação da minha avó. Ai, Entendeu? que maravilha. E pela facilidade do sotaque. Entendeu? Como eu já nasci, convivi com esse sotaque, então para mim foi muito fácil. E a história, o que ela faz, é muito divertido. Então eu tento pôr seriedade numa coisa que é divertida. O genro comemora a morte dessa sogra? Comemora, nossa, como ele comemora. Ele comemora com champanhe. Aí que ela aparece Comemora com champanhe. E ela fica só observando, eles nem percebem. Amigo, tem até filho que comemora. Triste a gente falar isso, né? Tem. Se a gente começa a puxar as histórias que a gente já ouviu na vida, não é? Puxa vida, viu? Mas o fantasma da minha sogra, Sim. em cartaz não, única apresentação. Única apresentação. Única apresentação agora. Mas vocês fazem como é que fala? Uma divisão, um rodízio. Um rodízio, entre as peças. Me Palavra fugiu a não palavra vinha. agora também, um itinerante. Por enquanto estamos fazendo essas datas itinerantes. Uma data em São Paulo, uma data em São Bernardo, uma data em Santo André, outra em Mauá, São Caetano e tal. Estamos fazendo assim e está tendo um bom retorno. Mas pretendemos entrar em cartaz, como já estivemos no passado. Pretendemos entrar em cartaz justamente pelo resultado positivo, entendeu? É da bom estar plateia. num local fixo, né? Sim. Por um período. Tem alguns outros espetáculos que também estão fazendo esse rodízio? Sim, Da companhia? Não, sim, tem o... Ai, você falou agora? Há 2000 anos. Há 2000 anos eles fazem também essas fases itinerantes, assim, de vez em quando fica em cartaz, de vez em quando faz itinerante. Tem novidade por aí? Novidade sempre tem, né? E às No vezes teu a gente- trabalho, além do fantasma da minha sogra, o que mais você pretende fazer? O que você está visualizando aí para frente? Então, no meu trabalho agora, eu tenho vira e mexe, eu tenho números novos. Ele tem personagens, Tem. né? O Ricardo, ele tem personagens. O principal personagem que hoje é conhecido é o Stephanie de Bourbon. Stephanie de Bourbon. Que É assim eu que sou tá no conhecido. Instagram, tá? Sim. No Instagram tá como Stephanie de Bourbon. STFANY-DIBOURBON. Decorei. Então, e agora, por hora, estamos no preparativo da parada LGBT, que o tema, eu não estou bem certo ainda do tema corretinho, ao pé da letra, mas eu sei que trata de
LGBT 60+. Esse é o tema deste ano. Então, estou elaborando alguma coisa nesse sentido, porque eu já tenho o convite da organização da parada. E aí espetáculos seguem, né? Espetáculos seguem. Vida de ator. Vida de ator, vida de artista. E assim a gente vai sempre criando, sempre... E puxando os antigos que fizeram sucesso também, que eu tenho números que fazem sucesso até hoje. De vez em quando eu puxo, resgato, dou um tempinho, depois resgato de novo. Fala algum deles pra gente. Para trazer a memória do público. Eu tenho meu carro-chefe, Quem é? Que é a paródia do tema do Guarda-Costas, Whitney Houston, que há 30 anos me pedem ainda, já tentei me livrar, Você mas canta? o povo me pede. Não. Eu faço dublagem, lip-sync, em rotação alterada. Incrível. Mas com figurino próprio, lembrando uma boneca. Lembra uma boneca. E aí, eles me pedem, olha, eu quero especificamente este número, entendeu? E aí, de vez em quando, eu resgato, de vez em quando faço na noite LGBT também, para refrescar a memória, né? Muito bem. Eu tenho... A produção liberou sorteio? Sorteio? A produção. Agora eu lembrei disso. Olha, eles não me disseram nada, mas de repentemente, não né? sei. Você vai acessar o meu Instagram, Sami Charrini. Eu vou conversar aqui com a produção e vamos verificar quantos pares de ingresso a gente libera para amanhã. Aí eu confirmo no Instagram, mas você tem que estar em São Paulo, né? Ou poder vir para cá, porque o espetáculo é aqui no Teatro Santo Agostinho, amanhã, 1º de maio. Nossa, já vamos entrar em maio, né? Às 20h30 no Teatro Santo Agostinho, em São Paulo. Aproximando do meio do ano. E se você estiver pelas imediações de São Paulo, dá tempo de chegar até amanhã, às 20h30. Não é? Corre! Terminou o programa, já vou mandar uma mensagem, vamos verificar quantos pares de ingresso a gente consegue para amanhã, que seja 1, 2, 3, 4, não importa. Aí eu libero para os meus ouvintes, mas tem que acessar o meu Instagram, porque é mais fácil para eu poder localizar também e dar esse prêmio para as pessoas. E só para lembrar você, é uma comédia muito gostosa. Então, faz uma forcinha, vem nos assistir, porque sai de casa. É fora do comum, e no dia do trabalho, dia do feriado, você se divertir, dar risada, tem coisa melhor? Vem assistir O Fantasma da Minha Sogra. Se for trabalhar na sexta, melhor ainda, né? Porque você já deu muita risada antes, já vai abastecido para sexta-feira. Se for emendar o feriado, já curte todo esse final de semana aí, prolongadíssimo, né? E aproveita. Exatamente. Obrigada, viu? Eu que agradeço Sucesso o convite, você, seu Ricardo. convite também, sua atenção. Imagina. E foi uma bom. delícia participar desse programa. Maravilhoso. Quem quiser contato com você é pelo Stephanie de Bourbon? Isso, @Stephanie de Bourbon. STEFANY-DIBOURBON. Vai no YouTube de novo e tenta dar pause para poder marcar. Né, Jean? Obrigada, viu, Ricardo? Eu que Sucesso agradeço. para vocês. Muito obrigado. Que seja um teatro lotado amanhã. Que Com seja, certeza. que seja. Será. A gente sempre torce para isso. Gente Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto amanhã, feriadão de 1º de maio, aqui na Vibe Mundial. Um grande beijo e até lá.